Olha, acho que ninguém torceu mais pra esse filme do que eu. De verdade, eu tava lá desde a época do trailer, desde as imagens, desde os pôsteres, mas não tem como chegar perto do clássico. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar, finalmente, sobre o aguardado e polêmico reboot do Corvo, filme dirigido pelo Rupert Sanders, que chega aos cinemas hoje mesmo, nessa quinta-feira. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, nós vínhamos falando bastante sobre o Corvo nesse ano, pessoal, já que o filme de 1994, com Brandon Lee, dirigido pelo Alex Proyas, completa 30 anos desde seu lançamento e é um filme muito subestimado, muito bem feito, muito atmosférico. Eu recomendo a todos vocês que não assistiram o Corvo de 94 que dê uma conferida, porque ele merece ser muito mais falado do que ele de fato é. E, na verdade, desde 94, a marca do Corvo, que é baseada nessa série de quadrinhos do James O'Barr, que tem uma origem muito dramática e perturbadora também com a vida pessoal do autor, né? Ele perdeu a esposa num acidente de carro, ele teve pensamentos de vingança que foram traduzidos aí nesse quadrinho, e desde aquela época, né, o Corvo com Brandon Lee foi um grande sucesso, até por conta do infeliz acidente que custou a vida do ator na época, e desde então os estúdios de Hollywood, a Miramax em especial, tentou tirar algumas ideias de continuação, spin-offs, e na verdade tem tantos projetos cancelados e tentativas de voltar com o Corvo no cinema que esse vídeo ficaria muito extenso, então eu estou pensando em fazer um derivado, né? Um vídeo sobre todos os projetos cancelados do Corvo. Tem um muito legal, foi escrito pelo próprio James O'Barr, que envolveria uma noiva vingativa depois de todo mundo morrer no casamento dela, que é estranhamente similar com o Kill Bill do Tarantino, antes do Kill Bill. Mas sobre essa retomada moderna do Corvo, né, o produtor Edward Pressman, que estava envolvido com o primeiro, sempre foi um dos nomes que você tinha que tentar negociar para conseguir os direitos e tentar uma nova versão, né? Tem diversos projetos aqui com nomes como o Stephen Norrington, o Corin Hard, atores como Bradley Cooper, Tom Hiddleston, Luke Evans, e em especial uma versão com o Jason Momoa, quase saiu do papel em 2016 sob direção do Corin Hard, o diretor do primeiro filme da Freira. Tinha até imagens aí do Jason Momoa de maquiagem, deles postando coisas online. Quase saiu pela Sony, mas eles puxaram a tomada em 2016 mesmo, por conta de algumas diferenças criativas do Corin Hard com a produção. O projeto, ele voltaria meio que abruptamente do nada. Eu lembro que essa notícia, né, ninguém viu chegando, em 2022, quando o Pressman anuncia um reboot do Corvo sob direção do Rupert Sanders, que é o cara responsável pelo Branca de Neve e o Caçador com a Kristen Stewart, e o remake live action do Ghost in the Shell com a Scarlett Johansson. Então, é um cara que eu considero talentoso no sentido estético, plástico, de design, mas meio defeituoso na hora de contar uma história, né? A gente chega nisso depois. Escalando aí o Bill Skarsgård e a FK Twigs, a cantora aí que faz sua estreia como atriz, nos papéis principais do Eric e da Shelley. É um projeto que sempre foi recebido de olho torto por muita gente, em especial do Alex Proyas, que publicamente condenou a ideia desse novo filme, né, que seria uma desonra à memória do Brandon Lee, que morreu fazendo o filme, mas de qualquer forma a produção acontece com um orçamento de 50 milhões de dólares que foi repartido aí entre muitas produtoras, muitos executivos. Os créditos de produção executiva desse novo Corvo são espantosos, e eles aparecem antes de qualquer nome de elenco, de equipe criativa. Eu queria fazer um vídeo só sobre os créditos de O Corvo, porque é meio bizarro, eu nunca vi um crédito tão confuso que nem esse daqui, de verdade. As locações acontecem em países da Europa, como a República Tcheca e a Alemanha, para no fim a Lionsgate obter direitos de distribuição nos Estados Unidos. É que no Brasil ele chega aí numa colaboração nova da Imagem Filmes com a Califórnia, né? Vale mencionar, né, quem acompanha a distribuição no Brasil, a Imagem Filmes voltou com muita força nesses últimos anos, e eles também têm vários filmes para trazer aí, como o Hellboy novo, A Substância com a Demi Moore. Enfim, não tem nada a ver, ninguém me pediu para falar isso, tá? Eu só achei curioso, porque eu não via
a Imagem Filmes trazendo tanta coisa há muito tempo. E o resultado, né, o Corvo aí que chega 30 anos depois do original, depois de algumas continuações direto para vídeo, uma série de TV esquecida, na proposta aí de tentar reinventar, fazer algo novo e diferente, ainda que seguindo o mesmo material. Resultado, foi de super coração aberto, eu gostei muito do trailer, eu gostei do visual, da escalação, mas eu não tenho como negar, a cada segundo e minuto que se passava, esse filme conseguia ficar pior. A história do filme acompanha o casal Eric e Shelley, vividos por Bill Skarsgård e FKA Twigs. Quando os dois são brutalmente assassinados por uma facção criminosa misteriosa, a alma de Eric tem a possibilidade de voltar à vida na forma de um espírito vingativo guiado por um corvo, onde Eric terá a oportunidade de vingar a morte de sua amada e perseguir uma chance de salvar sua vida. Ou seja, esse novo corvo segue a mesmíssima base da HQ do James O'Barr, do filme do Alex Proyas. Temos aí um roteiro do Zach Bailey, que é um dos caras que está mais em ascensão na indústria atualmente. Ele escreveu Creed 3, foi indicado ao Oscar pelo King Richard com Will Smith. E ele divide o crédito com o Joseph Schneider, que tem mais experiência com curtas-metragens. Ele tá começando a entrar nessa página de cinema. Eu acho que ele é o roteirista do novo filme do Silent Hill, que eles finalmente vão lançar. E beleza, eu comentei no meu vídeo do Corvo de 94 que eu adoro aquele filme, mas eu sentia um pouco de falta de mais tempo do casal, do Eric e da Shelley antes da tragédia, né? Porque aquele filme começa um ano depois da morte, né? Ele já tá indo pra vingança e isso se dá a uma questão criativa que eles tiveram que contornar por conta do falecimento do Brandon Lee, né? Então, quando esse filme promete trazer mais do Eric e da Shelley, eu acho que é uma grande ideia, eu acho que é a decisão correta, porém você tem aí uns 3, 4, 50 problemas, mas primeiramente, FKA Twigs, ela é uma cantora, ela nunca atuou antes e isso tá bem evidente porque ela tá muito ruim, com todo respeito, assim, eu sei que não é fácil, mas que mulher inexpressiva, que falta de carisma desse casal, gente. Eu gosto do Bill Skarsgård, eu já vi ótimas atuações dele, mas nem ele parece que encontrou o tom certo. Ele tá num modo assim bem introspectivo, bem emburradão, pra falar a verdade, fazendo uma voz grossa, imponente, por algum motivo, quase como se ele tivesse o tempo inteiro com bala na boca. E eu não compro esse casal, né? O filme ele começa de uma forma bem atrapalhada já, né? Querendo colocar a Shelley em perigo porque ela tem informação confidencial sobre esse grupo de vilões do Danny Huston, né? Eu chego neles mais pra frente, mas ao mesmo tempo que você está tentando criar essa perseguição, né? Você vai entrecortando entre as cenas diversas vezes, você desastrosamente tenta criar um romance entre esses dois, no sentido de que a FKA Twigs vê o Bill Skarsgård num centro de recuperação, é uma cadeia, é uma clínica, é um asilo Arca, nunca fica claro esse local onde eles se conhecem, e a primeira vez que ela vê ele, os dois já estão apaixonados e você não sente isso, sabe? Você não sente essa química, esse envolvimento. Eu acho que eles até são sábios em trocar o estilo de personagem, porque o Eric do Brandon Lee, ele era um roqueiro, ele era bem gótico, e esse corvo aqui é a versão Post Malone, né? Eu não sei muito bem como definir esse estilo, meio alterna, meio ripongo, meio Zé Droguinha. E aí, pra mim, pessoalmente, foi meio difícil comprar o envolvimento desses dois, né? São cenas bem estranhas, onde você sente que a história pede pra esses dois se apaixonarem, pede pra eles se envolverem, mas não tem química alguma. É impressionante o quão desligado você fica disso e o quão desinteressado também, porque o filme vai tirando você dessas cenas de envolvimento amoroso para mostrar o Danny Huston procurando a Shelley, os capangas dele indo atrás de outras pessoas conectadas. Como que eu vou me importar com o Eric, com o romance dos dois, se eu estou constantemente sendo lembrado que uma trama maior de perigo está acontecendo ali? Né, o Corvo de 94, né, sem querer ficar comparando muito os dois, mas vai ser inevitável, ele é quase uma coisa aleatória, né? São ladrões que invadem o apartamento deles, tem toda uma questão de querer expulsar eles de lá, mas é muito mais aleatório. Nesse daqui é muito programado, muito calculado, e isso tira um pouco do impacto, assim como o fato de que eu nunca senti que o Eric do Bill Skarsgård tá realmente motivado, né? Ele tá com muita raiva, enlutado, obviamente, mas se o romance não funciona, tudo isso daqui vai em vão. E olha que no Corvo de 94, apesar de a gente só ter flashes, só ter pequenos fragmentos da relação dos dois, você acredita naquilo porque o Brandon Lee te vende aquilo da melhor forma possível. Aquele filme tem um coração gigantesco,
né, não só do Eric pela Shelley, mas de toda a realização daquela obra pelo ator. Nada disso tá no reboot do Corvo, infelizmente. E assistindo o filme, né, atravessando essas cenas sofríveis dos dois como casal, eu torcia para que pelo menos quando o Eric, né, morresse e tivesse lá no outro mundo, eles expandem um pouquinho mais a mitologia, trazendo esse personagem que é uma espécie de barqueiro entre os mundos, eu torcia para que pelo menos agora a gente tivesse o filme divertido, que é o de 94, que é toda essa vingança do anjo mortal e cheio de couro e maquiagem, mas nem isso parece que o filme tá tão interessado em fazer, porque se o Corvo do Alex Proyas é esse experimento expressionista, gótico e até meio videoclipe, né, ele não tem vergonha de ser brega, esse novo filme ele é bem mais genérico, ele é bem mais insípido, ele não tem muita criatividade. Os trailers pareciam vender algo meio próximo da ação pesada do John Wick, mas isso só é concretizado em uma cena, que é a melhor cena do filme, por sinal, que envolve o Eric lutando com vários seguranças que parecem que são o mesmo ator replicado numa ópera. É uma ótima cena, o gore, o sangue é muito, muito bem aplicado aqui, mas é meio que assim, até um relógio quebrado tá certo 2 vezes ao dia, porque de resto não é muito impressionante na coreografia, nas lutas demora pro Eric colocar a maquiagem do Corvo, que eu até acho que ficou bem legal, ficou digno dos desenhos do O'Barr, ficou diferente à sua própria maneira, é o Coringa do Jared Leto, querendo ou não, né? Mas, poxa, por boa parte do filme eu tô vendo um cara de moletom indo atrás dos bandidos, e isso não é tão legal, tão icônico quanto essa história merece. Isso porque eu nem acho o Rupert Sanders ruim, sabe? Eu acho que ele sabe onde apontar a câmera, ele sabe criar algumas composições interessantes no posicionamento de personagem, na forma como ele usa alguns quadros e obras de arte dentro dos ambientes de alguns personagens, mas é aquilo, né? Eu acho que ele tem um certo estilo, um trabalho de fotografia competente, mas nada muito interessante, né? E eu acho que esse novo Corvo, ele até faz feio, é meio vergonhoso, quando ele tenta colocar trilhas sonoras licenciadas, algumas canções já existentes. Obviamente ele não vai no The Cure, ele não vai no rock do 94, ele tenta procurar seu próprio estilo, o que é certo, mas esse filme ele é tão frio, ele se leva tão a sério, quando toca uma música assim no momento para ser divertido, quebra completamente o tom de uma forma assustadora. E aí você pensa, tá, eles estão tentando imitar o original de uma forma diferente, mas não combina com esse tom. E nenhum desses dois tons parece ser o melhor para essa história. Isso porque o Corvo ainda tem todo esse arco dos vilões aí, o Danny Huston faz um empresário chamado Vincent Rogue e pelos trailers você vê que tem uma espécie de elemento sobrenatural. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é, mas me pareceu meio aleatório, nunca é tão bem explorado e parece que assim é uma decisão feita na pós-produção, de ADR, de diálogo, porque nada na personalidade e comportamento desse cara, né, desse amante da ópera, reflete as intenções reais dele no filme, né, que pra mim estão muito mais ligadas a, sei lá, um Constantine da vida do que a proposta do Corvo, né. Eu achei uma grande falha com esse vilão, com esse personagem, eu senti falta dos capangas espalhafatosos do filme de 94 que tinham algum tipo de personalidade. Isso porque, né, eu poderia aqui falar sobre vários furos do roteiro, mas eu não sou de ficar apontando furo, mas não tem como eu falar, sabe? O Corvo está guiando o Eric Draven. O personagem lá do barqueiro fala que o Corvo vai guiar você até as pessoas que você tem que matar. Então, realmente não precisava, né, gente, que o Eric, em 2 cenas nesse filme aqui, aborde um capanga que ele tem que pegar a informação, mate ele antes da hora, mas por pura sorte, esse capanga tem um celular e naquele exato momento, alguém manda uma mensagem falando onde eles estão agora, com o endereço e tudo. Não precisava, né? Você tem escape de roteiro perfeito aí, o Corvo Místico te guia até lá, não precisa ter, esse roteirismo burro aí, desculpa. Eu realmente queria gostar desse Corvo, pessoal. Eu torci pra que fosse algo diferente, pra que fosse uma repaginada, uma reformulação do que aquela grande história pode oferecer. Eu achei que eles tinham os ingredientes certos, o elenco correto, mas infelizmente eu estava enganado. Eu fui assistindo ao filme, né? Ele nem tem 2 horas, mas ele é arrastado, ele não tem ritmo, ele se confunde no tipo de história que ele quer contar, se é pra ser um romance, se é pra ser uma história de crime, depois uma vingança sangrenta. É realmente, assim, um péssimo presente de 30 anos pro filme de 94. Eu não imagino
que ninguém que seja fã do filme de 94 vai ficar feliz com esse daqui, né? O pessoal já tinha motivo pra odiar depois daquele trailer, eu dei um voto de fé, eu tentei confiar, mas mesmo assim o que sobra aí é a versão Crepúsculo do Corvo que chegou 10 anos tarde demais. Para o Corvo de 2024, eu dou uma nota 3. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam dessa nova versão do Corvo, se vocês vão assistir, pretendem dar uma conferida, e também fiquem ligados aí porque eu ainda vou trazer um vídeo especial sobre as outras versões canceladas do Corvo. E olha que tem muita coisa para falar. Certo, pessoal? Obrigado pela visita. E até a próxima sessão.